Olá, amigos da Casa do Caminho. Estamos aqui em uma nova oportunidade, um novo modelo, uma nova forma de comunicação para o estudo do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que hoje nós vamos estudar a parte terceira das leis morais, é o capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Nós vamos ter da questão 873 até a questão 892, são muito extensas. Nós vamos ter um tempo bem mais reduzido. Teríamos convencionalmente 1h30. Vamos ter 30 minutos. Então, minha função aqui não é lhes ensinar absolutamente nada, pois que não tenho o conhecimento para tal, mas ser um facilitador, de modo que tanto eu quanto todos vocês possamos voltar a esse estímulo da leitura e da busca do conhecimento dessa doutrina que é libertadora e esclarecedora e que se apresenta como uma ferramenta muito importante para esses momentos que estamos vivendo agora. Vivemos uma condição planetária, global, sem distinção, grave, mas ao mesmo tempo extraordinária para todos aqueles que se percebem seres de uma existência muito maior do que o aqui e agora. Estamos vivendo uma situação de mudança de paradigmas, de formatos, estamos mudando a própria maneira de ser. Estamos valorando aquilo que antes nós achávamos descartável, ou corriqueiro, ou cotidiano, sem grande expressão. Estamos vivenciando o convívio em família, dentro das nossas casas, moradias, condomínios. Estamos tendo que conviver um conjunto de pessoas e de relações de um modo mais atuante do que antes. Antes saíamos para o trabalho, para a escola, universidades, enfim, nos distanciar. Agora estamos mais agregados. Alguns não, estão ainda continuando, mantendo a economia fluindo de alguma forma, mas outros segregados por conta do Covid-19 e por conta que as autoridades aconselham que fiquemos em casa. É o momento de pensarmos o que está acontecendo. Como serão as novas relações, as relações de trabalho, as relações em sociedade de um modo geral, como serão as relações, como estamos construindo essas relações em família, como estamos, enfim, dando um processo de novos caminhos. Da mesma forma que eu estou usando esse novo modelo, essa forma mediática agora de contato, nós estamos construindo novas sinapses, novos caminhos neurais, novos formatos de nos percebermos e de nos inserirmos e percebermos os outros em relação a nós. Então, o assunto que ele vem a calhar porque fala de justiça, de amor e de caridade. A lei de justiça que a gente tem que separar, primeiramente, o que é a lei do homem da lei natural. A lei do homem é aquela que vem ao longo da história de nós, seres humanos, sendo construída com as nossas experiências e necessidades. Nem sempre nessa ordem, nem sempre na totalidade da sua necessidade. A lei natural é uma lei que está anterior à própria consciência do homem. Ela está no universo. Ela é formada tanto quanto é formado o Senhor dos mundos, Deus nosso Pai, causa primária de todas as coisas. Daí que nós, na verdade, tentamos, de alguma forma, uma pálida sombra de buscar essa lei. Mas hoje já temos valores melhores do que há 100, 200, 500 anos atrás. Se formos pensar do início da história, bom, se lembrarmos de Jesus, quanta injustiça quando se dizia fazer justiça. Vamos aqui começar e eu vou estar usando aqui um pouquinho o computador com o modelo que nós estaríamos em sala de aula presencial, na nossa troca. Então eu vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho do livro, estou olhando aqui para a câmera com vocês, vamos lá. Antes de tratarmos, eu vou trazer a mensagem daquele que foi um grande jurista, um homem que trouxe grande acréscimo para a lei humana e principalmente a lei brasileira, Rui Barbosa.
de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Isso é um problema de um conflito extraordinário, de um jurista olhando para a sociedade e percebendo qual modo nós ainda tratamos a justiça. É de tal forma distanciada ainda da justiça natural, persegue-a, mas ainda distanciada à lei do homem, que Maquiavel, um autor importante dentro do contexto da nossa história contemporânea, escreveu, e depois de ter escrito, isso foi repetido, muitas das vezes tem passagem em vários momentos da história, por vários dignatários, por vários dirigentes, por vários príncipes, reis e governantes. Aos aliados, aos amigos, tudo. Aos adversários, não reclamem a lei. Então, a gente percebe, de alguma forma, como a lei humana ainda está arbitrada por valores pessoais, por paixões dos homens, enquanto a lei natural, ela se distancia. Ela, na verdade, é referência. E nós devemos buscá-la. E aí vem, da lei de justiça, de amor e de caridade, são tratados 4 tópicos que nós vamos ter que reduzir, criar um sumário bem rápido sobre elas. Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade e, ao mesmo tempo, roubo. Caridade e amor do próximo. E amor materno e filial. Materno e filial. Bom, vamos começar aqui a questão 873, que abre: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os espíritos nos respondem, eu vou ler parcialmente. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Bom, aí nós vamos ter que avaliar o que nos revolta: a injustiça que nós olhamos perante a lei natural ou a injustiça conforme a lei dos homens? Não, porque se a gente dá um pulinho lá na questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então nós falamos na 873, na 875 eu vou dar um pulo. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí vem, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, o que quereis a ti mesmo. Ou seja, o simples respeito, a simples forma de respeitar o outro. E existe uma condição que o dicionário diz aqui: justiça, virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de outrem. Isso está no nosso dicionário, é da formação do direito legal, é da formação do direito romano, a quem, segundo a própria lei romana, que dá base para a formação do direito que usamos hoje, moderno, aqui no Brasil e em tantos outros países, é de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Você não pode alegar que cometeu determinado contrariedade contra a lei porque desconhecia, porque existe um bom senso. Aí vem uma questão bastante interessante. É a lei humana buscando essa lei natural. Algo que está dentro, escrito no nosso íntimo, na nossa consciência. A capacidade que temos de entender quando estamos fazendo algo certo ou errado. Porque meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso é base. Mas a justiça há sentido? E aí, questão 876, como disse o Cristo, e ele aqui diz, queira para o outro aquilo que deseja para ti mesmo. Quando que nós queremos mal ao outro porque queremos mal a nós mesmos? Essa é a pergunta. Quando o fazemos, fazemos de modo com paixão, para buscarmos aquilo que achamos ser nosso direito e não reconhecendo o direito do outro. Ou seja, o direito do outro começa onde termina o nosso e vice-versa. Porque existem separações, somos seres singulares dentro dessa pluralidade do coletivo que estamos submetidos em nosso planeta, como nesse momento
é plural esse vírus que atinge sem fronteira, sem classe social, sem designação de gênero, de distinção religiosa, de tudo, de opções políticas, de qual fronteira, de qual língua você fala, ele está sendo plural. Ele está sendo... A maneira singular com que cada um de nós desenvolve essa doença, daí tirar esse paralelo é o modo como também desenvolvemos a nossa consciência quanto justiça. Na maioria das vezes, nós nos pegamos falando muito quais são os nossos direitos. Falamos muito disso. Os latinos, de um modo geral, tratam disso por uma forma exatamente desse direito romano, de uma busca constante dos meus direitos. Mas como Gandhi disse quando ele foi perguntado por um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, na Índia, à época muito conflituosa, claro, perguntou esse discípulo a Gandhi: mestre, qual o meu direito? O que é o meu direito? E ele respondeu: o cumprimento de todas as suas obrigações para consigo, para com o próximo, para com a sociedade e para com o teu Senhor. Se assim o fizeres, estará ali os seus direitos, terão ali os seus direitos garantidos. Ali estará o seu direito. Nós não pensamos assim ainda. A gente fala muito de lei, que segue a lei, o que é direito. Aliás, direito e esquerdo, isso é muito interessante porque tem uma passagem, uma grande passagem, um capítulo muito importante do Evangelho: não sabei vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Porque esquerdo, desde o tempo do latim, na formação das línguas, ele tem um sentido de torto. Não é adequado, mas é. E o direito seria o certo, porque, naturalmente, nós, em nosso desenvolvimento, na formação nossa, temos a tendência, 90% da população no mundo vai escrever com a mão direita. É uma tendência natural. 10% vão ficar... E isso era considerado torto. Eu tenho por experiência pessoal, no colégio onde estava, estudando, um colégio de freiras e de padres, eu comecei a escrever na infância com a mão esquerda. Me quiseram mudar para a mão direita, porque era o certo, foi arbitrado. Preconceitos, mas vamos voltar. Continuando, ele vai entrar aqui, direito de propriedade e roubo. Bom, o direito de propriedade é algo que alguns que desconhecem a doutrina da nossa possibilidade, de tanto que a gente estuda, aprende e pratica, muitos dizem que o espírita tem duas qualidades estranhas, esquisitas. A primeira é que vive falando de morte, em vez de falar de vida. E a segunda é que nada do que é material tem valor. Ledo engano. Enganam-se aqueles que assim colocam. Isso é uma lenda. Primeiro, o espírita não fala de morte. Ele entende o limite da sua capacidade biológica de estagiar no planeta. Nós temos um começo, meio e fim biológico que estabelece o ser que ora se apresenta, mas que como espírito é imortal, transmuta, vai ao processo errático e retorna, reencarna e continua a sua jornada. Estamos hoje na melhor encarnação porque reencarnamos com as possibilidades de pormos em prática tudo de bom que aprendemos e para corrigirmos, retificarmos, consertarmos, ajustarmos o que não estava tão bom. Porque erro de fato não é porque alguma coisa que fizemos não foi muito correta. Isso é um episódio, isso é o equívoco da nossa busca de tentativas de erro e acerto, que é o que nós usamos, erro e acerto. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é que só é errado, em princípio, quando você se locupleta, você faz ganhar em detrimento do outro. Quando alguma coisa não dá certo e você é a própria vítima dessa ação, a experiência é sua, você que está crescendo com isso. Quando você produz algo que intencionalmente causa dano ao teu próximo, está aqui nesse estudo, bom, aí você está incorrendo contra a lei natural e contra a lei do homem. E o faz por querer se garantir em 2 pesos e 2 medidas, o que vale de melhor para você e não importa
o que aconteça para o outro. Bom, o direito de propriedade é garantido. E o primeiro valor do direito maior que temos é o de viver. Não podemos atentar contra a vida de ninguém e nem contra a nossa própria, visto que ela não é nossa, como nada é nosso. Falávamos que a gente fala muito sobre vida, a gente não fala sobre a morte, a gente entende essa passagem, e que os valores, os bens, são posses transitórias. Elas são, na verdade, consignadas, porque quando vamos embora, elas não prosseguem conosco. O que de valor de posse são as nossas experiências e o conhecimento. Isso agrega-se ao perispírito, fica junto ao espírito e vai junto com ele nas suas demais jornadas, entre chegadas e partidas, entre processos encarnatórios e processos erráticos. Assim vivemos. O resto, tudo é transitório. A roupa que tenho hoje não terei com certeza na próxima encarnação. As vestes ou as não vestes, isso é transitório, mas nos serve. O excesso de uso, como está aqui no estudo, é que é uma posse exagerada, é o egoísmo. Nós vamos descobrir uma vacina para esse mal que está nos confinando obrigatoriamente, fazendo revivermos processos e reentendermos e recriarmos processos. Muito bem. Alguém está fazendo isso porque, em prol da humanidade, quer entregar algo que possa trazer um benefício. E outros vão se valer disso para ganhar muito dinheiro. Nada mal. Depende o que você faz e qual a destinação. Sem julgamentos, mas sabendo que essas atitudes vão estar sendo expostas a uma lei natural. Pode ser que até a lei do homem não as alcance. Porque existe muita coisa que é legal e não é moral. Como existem diversas outras que são morais e sequer são legais. Então, nós temos que avaliar qual o valor. O valor primeiro é da lei natural, da lei de Deus, que está no íntimo de cada um de nós. É impossível que possamos pensar que nós, espíritas, para isso estamos estudando o livro dos espíritos, não saibamos o que é certo e errado. O que nos completa e o que nos locupleta. Porque o que nos completa está ótimo, está ganho com o valor do suor do trabalho, é honesto, não está fazendo mal a ninguém. Agora, quando ultrapassamos essa fronteira, quando ultrapassamos o direito do outro, seja ele quem for, do mais próximo ao mais distante, ou daquele que cruza o nosso caminho uma única vez, estamos transgredindo. E aí não é legal. Aí é ilegal perante a lei natural e perante a lei dos homens. Daí o direito de propriedade, a vida, a matéria para a nossa subsistência, para a nossa alegria e para o nosso progresso. A felicidade, dizem, ainda não é desse mundo, mas há realizações de pequenas partículas dessa felicidade para que tenhamos realizações em nossas buscas, descobertas. Afinal, a humanidade só progride por conta desse crescimento, desse anseio do melhor, dessa busca que não pode ser exagerada. E esse momento está criando um freio dinâmico para nós repensarmos o que era e o que estamos e para onde vamos. Não existe esse momento em que a gente tem que pensar quem sou, de onde venho, por que aqui estou e para onde vou. Agora está colocado. Queiramos ou não, há um freio dinâmico no orbe que nos faz pensar a todos. Em todos os momentos, sejam quais sejam as nossas crenças ou não crenças, quais sejam os nossos valores ou não valores, existe um freio dinâmico que está mudando o status quo. Está mudando aquilo que pensávamos certo. Eu tenho ouvido em algumas oportunidades, agora nesse período, quase 60 dias, quando voltaremos ao normal? Nunca. Porque o que estava lá atrás não vai se repetir para frente. Nós estamos vivendo uma massa de experiências, nós estamos vivendo um conjunto de experienciações que já são transformadores. Para qual caminho, se para o bem, para o mal, não estou julgando quem vai fazer o que com a posse dessa experiência. Mas não se volta. Até porque era normal, porque hoje a gente está aqui dizendo uma aula experiente que nós estamos fazendo
via os meios virtuais. Antes era presencial. Ai, que cansaço! Eu vou chegar lá no final do dia, vou ter que ir para a aula na casa do caminho ainda. Eu estou tão cansado, queria ir para casa, tomar um banho, jantar, estar ali, assistir minha televisão. Ah, eu não vou na aula hoje, não. Quinta-feira, nossa, é dia de palestra pública. Nossa, tá quente hoje, eu acho que eu não vou, não. Porque vai dar um trabalho, eu vou chegar suado, eu já trabalhei o dia inteiro. Hoje, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para nos reencontrarmos. Até encontrarmos aqueles que talvez não fossem tão afetos nossos, naquele exercício supremo que fazemos dentro da casa espírita, de estarmos numa convivência com outros espíritos que ainda não cruzavam com o nosso, porque a gente ainda usa dessas metáforas vazias, mas nós estamos pedindo convivência. Outro dia eu ouvi um amigo brincando assim, nossa, eu estou com uma saudade daqueles engarrafamentos, que saudade de ficar na rua, naquela Avenida Rio Branco, cruzando com tanta gente que esbarrava, batia. Valores que mudam. Nós antigamente estávamos achando que, nossa, alguém me ligava, eu tenho tanto para fazer, tenho trabalho, essa pessoa está me ligando, vou ter que dar atenção, coisa chata. Agora nós estamos querendo, não estamos? Pedindo para alguém lembrar e ligar para nós. Alguém que faça uma videoconferência, alguém que ligue no Facebook para a gente, alguém que use o Instagram para dar um comunicado com a gente, alguém que mande um tchauzinho pelo WhatsApp. A gente está buscando os formatos mediáticos disponíveis para manter essa liga. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui, nessa suposta aula, porque, sei, não há interação, os senhores e senhoras não podem tirar suas dúvidas, sequer eu posso interagir, que eu sinto muita falta, mas é o momento. Nós ainda temos aqui, nas minhas contas, 9 minutos. Vamos aproveitar. Aproveitar e falar de algo que agora está sendo um exercício real. Caridade e amor. Mas eu não estou podendo ir à casa espírita, eu já não estou podendo levar as compras para fazerem as quentinhas ou doarem as sopas, ou levar alguma coisa para estar no brechó. Muitas casas espíritas têm brechó. E eu não estou podendo fazer isso. Veja bem, nós temos uma modificação, concordo, presencial, concordo. Eu, vocês e todos à nossa volta, de alguma forma, estamos limitados nas nossas ações. Olha, eu vou contar aqui e confessar para vocês, já que essa é uma sala de aula virtual, eu nunca fiz isso sentado. Quem me conhece sabe que eu sou bem agitado. Eu estou sentado, enquadrado, me mantendo nesse espaço, preso por esse fio, parece um umbilical, olhando a tela do computador, um livro, que é o Livro dos Espíritos, que está no colo, uma xícara com água aqui, e parado. Eu nunca fiz isso. Mas estamos tendo que nos adaptar, estamos tendo que nos superar, estamos tendo que criar novos meios, estamos tendo que nos enquadrar de alguma forma. E caridade não é só a caridade material. Ela é importante, ela é necessária, ela é fundamental. Barriga vazia não tem como falar de Jesus. Alguém com sede, você não consegue falar de Jesus. Basta ver que quando começamos a ser limitados em algumas coisas, como reclamamos. E nós estamos reclamando, a maioria de nós, de estarmos em casa. Enquanto outros, labradores, médicos, bombeiros, operários de um modo geral, estão na rua. Muitos de nós estão recebendo coisas por entregadores. Eles estão se expondo em nosso favor. Para eles devem ser as nossas orações. A caridade primeira que devemos fazer é por sustentarmos mental, fluidicamente, magneticamente, intimamente, da nossa vontade, antes de pedirmos algo por nós, pedir por eles. Já é um exercício extraordinário da caridade e de amor, pois que nenhum de nós está isento de dentro em pouco, em algum momento do futuro, não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo e afirmando
conforme a ciência, que nenhum de nós está isento de ser abordado por esse vírus da Covid. Um vírus simples que, com o lavar das mãos, se desfaz, mas que se toma posse pelas nossas vias de acesso aéreas, ganha espaço no nosso organismo e se expande de modo extraordinário. Para alguns de uma maneira muito simples, outros até imperceptível, assintomático, e para outros de modo grave. Então, o primeiro olhar da caridade é para quem está por nós nesse momento. É agradecer a espiritualidade, essa oportunidade dessa presente encarnação, onde estamos gestando tantas coisas importantes. Nós estamos apavorados com esse evento que está chegando para nós agora, nós estamos com 5 minutos. E falando de caridade, de 1900 para cá, são 120 anos, coisa muito pouca na nossa formação. Tivemos uma peste chamada gripe espanhola, que assolou a humanidade e matou mais de 50 milhões de pessoas. O resto sobreviveu. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, aproximadamente 12 a 15 milhões de mortes, contabilizadas daquela forma arcaica, então seriam essas. Depois nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, 50 milhões novamente de pessoas mortas. Homens, mulheres, soldados, velhos, moços, criminosos, inocentes, fosse o que fosse, indiscriminadamente. Se alastrou pelo planeta numa parcela especial geograficamente, matou. Depois disso tivemos muitos conflitos e hoje nós temos um conflito extraordinário. O conflito da desatenção. 1,8 bilhões dos nossos irmãos, 1,8 bilhão de nossos irmãos e irmãs vivem na pobreza absoluta ou abaixo dessa linha. Quer dizer, entender o que é pobreza absoluta, eu não entendo. Abaixo disso, eu não consigo ter compreensão real. Eu só ouço dizer que o Banco Mundial, a Unesco e a ONU determinam que é quem não tem. R$15 por dia para consumir em alimentos e 1 litro de água potável. Caridade é amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos nos lembrar da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, nossa e dos outros. Queremos o pão nosso na nossa mesa e devemos pedir pelo pão na mesa do próximo. Aqui na questão mais longa, que é a 888, lá ao finalzinho, na mensagem que vem de São Vicente de Paulo, uma personalidade extraordinária que eu espero tenhamos a oportunidade futura de falarmos, ele diz: em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brando e benevolente para com tudo o que vos possa ser inferior. Olha a discriminação nossa. Sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus, a lei natural, a lei divina que está dentro de nós. Sem escolhas, sem fazermos partidos, castas, determinações, sem determinar, despojando-nos dos velhos preconceitos. E por último, nós temos mais 3 minutos, eu espero estar dentro do horário para cumprir o que é determinado. Amor materno e filial. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Bom, o sentido do amor materno, instintivamente, lá com os nossos irmãos animais, ele está muito próximo, porque ele tem esse instinto, é o instinto da preservação, entra esse instinto maternal. É a genitora, a criadora, protegendo a prole. Isso ocorre nos animais e vai ocorrer entre nós. A diferença é que eles, num dado momento, cessa essa relação, porque que não existe uma relação de amor desenvolvido, um vínculo propriamente grave desenvolvido. Para nós existe.
nós, seres humanos, desenvolvemos um sentido de relação que às vezes falha, né? Às vezes vem um filho difícil ou uma mãe difícil, é a questão até seguinte. O que é esse amor que falha da mãe? Isso é uma prova que aquele espírito, como filho, por questões outras do passado, está pedindo para se retificar. Ou uma questão dos dois em se reajustarem de pretéritas ações indevidas que tiveram, mas não é a regra. A regra é de um amor que ultrapassa o tempo. O amor maternal, inclusive, como dizem os espíritos, ele vai além túmulo, porque ele vem se formando em vínculos pregressos muito grandes, que formam essa grande constelação de espíritos, de famílias espirituais, de espíritos que já se consagram entre si e que já se formam e vêm buscar a família. Esse é o momento de progresso. Entender que justiça, caridade, amor, que essas relações que estabelecemos estão agora sendo postas em prova nesse momento. Nós estamos no minuto final e eu fico aqui agradecido pela reflexão, que foi muito rápida. Eu não sei o resultado que será com vocês, mas estou aberto a críticas e fico esperando que eu possa ter levado um pouco de contribuição para o coração de vocês como para o meu, para esse momento em que estamos tanto vivendo algumas aflições, mas que devemos não deixar de termos fé. Jesus, nosso modelo e guia, é o norte de nossos corações. O sentido de justiça é agir para com o próximo como desejamos para nós mesmos. É solidariedade, ser solidário para não ser solitário. Em momentos como esse é que percebemos a diferença e a necessidade. Que possamos ser amorosos para com o próximo pelo amor que buscamos para nós num momento em que somos postos à prova. Tudo vai passar, isso passa, vamos superar. Vamos falar disso historicamente por muito tempo, mas que possamos falar também de como nos sobressaímos, como nesse espírito espírita que já somos, desenvolvidos, voltados para essa caridade permanente, sobrepujarmos as coisas materiais e delas apenas nos apropriarmos do que é necessário e fazermos valer os valores verdadeiramente importantes, que são os valores do Espírito, junto a esse Pai Criador, o Senhor dos mundos, o grande arquiteto do multiverso. Desse Jesus, o irmão maior, médico de nossas almas, guia e modelo, norte da bússola do nosso íntimo. E desses grandes irmãos, fiadores da nossa presente existência, que tomaram para si uma responsabilidade muito antes do que aqui chegássemos, os nossos mentores, que fazem a fiança, que acreditam em todas as nossas possibilidades e que eles acreditam que a gente possa pôr em prática tudo o que de bom já construímos em nosso íntimo e daquilo que estamos promovendo de melhor agora. Que todos fiquem com Deus hoje e sempre, na graça de Jesus e de todos os bons espíritos, e que Dr. Hermann, esse querido espírito patrono da Casa do Caminho, possa estar presente, não apenas curando as dores dos nossos corpos, mas sobremaneira cuidando do nosso íntimo, esse grande espírito amigo e aliado do Senhor. Graças a Deus.